Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém, queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 137. Sentado mesmo como estamos, vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros de lá pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colocada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não proferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que podemos ler nesta noite, e podemos agora, ó Deus, separar esse tempo para meditar nos Teus ensinos. Fala conosco, Pai. Ajuda-nos a compreender, a como manter a nossa fé firme, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às dificuldades da vida. Pai, que nesta hora nossa mente, nosso coração esteja inteiramente voltado ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Salmo 137 deve ter sido escrito por volta do século 6 a.C., logo quando Babilônia toma o povo de Israel e os leva cativos para o cativeiro da Babilônia. E ali eles ficam então por mais de 100 anos novamente sendo escravizados, primeiramente pelos babilônicos e depois pelos assírios. E esse salmo é um salmo que nos mostra um coração que está profundamente cheio de dor. Dor por ter perdido a batalha, dor por ter visto a destruição da sua terra natal, a destruição da aliança de Deus com seu povo, que era o templo. Eles estavam tristes e desolados. Nós vemos isso no Salmo. Esse Salmo nos mostra claramente o sentimento daquelas pessoas que estavam sendo levadas, presas em escravidão novamente. Às margens dos rios da Babilônia, eles vivem a experiência da humilhação, da perda da sua pátria, da perda da sua identidade, da perda dos seus pertences, da perda da sua vida como um todo. É um salmo de lamento, é um salmo que termina com uma oração imprecatória, e que para nós que estamos nesse momento em que vivemos, muitas vezes nós precisamos compreender como interpretar o final deste salmo, porque o final desse salmo, ele está repleto de uma mentalidade
do Antigo Testamento, que era o mal, você retribui o mal a quem lhe fez. No Novo Testamento, Jesus não nos dá essa autorização. O ensino é que devemos perdoar aqueles que nos perseguem. Todas as vezes que nós lemos um salmo imprecatório, nós não somos judeus, nós somos cristãos, amém, irmãos? E o cristão, segundo o ensino de Jesus, se alguém lhe ofende, ele perdoa. Se alguém lhe agride, ele oferece a outra face. Se alguém o acusa, ele o perdoa. Se alguém tenta lhe ofender, ele não abandona, ele caminha a segunda milha. Ele perdoa 7 vezes? Não, ele perdoa 70 vezes 7. Então, muitas pessoas podem ler este salmo e querer transplantar o final para agora. Teve até um pastor lá em Brasília que foi processado porque ele fez exatamente esta oração para um dos ministros do Supremo. Ele quase foi preso, porque ele falou: nós temos que orar este salmo. Não, queridos, a igreja de hoje é orientada por Cristo Jesus, amém, irmãos? Nós não estamos no Antigo Testamento. Então, por isso que nós precisamos fazer esse preâmbulo inicial para compreender o que está inserido dentro do texto e trazer para nós a luz de Cristo. Então, essa é uma oração de um coração que está desolado. E quantos de nós, muitas vezes, não ficamos desolados diante de uma aflição da vida? Então, ele está dizendo isso. Nós estávamos tristes, chorávamos e pranteávamos. E aqueles que nos estavam escravizando, o que eles falaram? Cantem para nós. Mas ele diz: como nós poderíamos cantar um hino de louvor, um hino de alegria, se nós estávamos desolados? A palavra certa é desolação. O sentimento. Você já ficou desolado? Agora, você ficando desolado, você já teve alguém que lhe forçou você cantar um hino de alegria, um hino de louvor? Queridos irmãos, o Salmo 137 nos mostra o perigo daqueles que se desviam de Deus. Eles podem sofrer dificuldades na sua vida, que foi o que aconteceu com a nação de Israel, porque o povo de Israel deixou de confiar em Deus. Nós vimos isso lá com o profeta Isaías, falando por volta entre o capítulo 30 e o 35, quando ele demonstra claramente que o povo de Israel se revoltou contra Deus e se afastou de Deus, deixou de confiar em Deus para querer confiar no exército dos filisteus. E o exército dos filisteus foram destruídos por Babilônia e o povo de Israel foi levado ao cativeiro. O Salmo 137 então nos mostra também como fica o coração daquele que passa por uma batalha, por um juízo de Deus. Nós podemos passar nesta vida por dificuldades, por dores, por sofrimentos, pela própria realidade da vida, por escolhas ou pelo fato de ser um juízo de Deus. E aí, como é difícil entendermos isso? Porque eles estão passando pelo juízo de Deus. E estão passando pelo juízo de Deus porque alguns deixaram de confiar em Deus e conduziram as pessoas ao erro e ao engano. Nós, ao estudarmos esse salmo, nós precisamos entender todo esse contexto que está dentro dele. Tudo isso que está sendo falado. Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender: andar com Deus
e provavelmente quem está escrevendo este salmo é alguém que tem uma caminhada profunda com Deus. Por isso que esse salmo então entra para o saltério. Este não é um salmo de Davi. Nós não sabemos se é um salmo da família de Asaf, mas é um salmo que foi escolhido para estar entre os saltérios. Mas quem compôs, nós não temos esse registro. Mas o que nós podemos entender, que essa pessoa que compôs, ela não perdeu a fé, mesmo em meio ao juízo que Deus está realizando. Dá para você entender? É como ser crente hoje lá no Irã. O cristão lá no Irã hoje, correndo o risco de ser morto, correndo o risco de ser preso, correndo o risco de ser assassinado. Eles estão passando por um juízo de Deus. E aqueles que estão lá como cristãos, este salmo se encaixa muito bem para eles. Porque nós precisamos entender que o sofrimento não é inerente à nossa vida. Nós podemos passar por um sofrimento pelo fato de estar num juízo de Deus. Cristãos sérios, verdadeiros, que estão no Irã, na Nigéria, adolescentes jovens que perderam pais assassinados lá, juízo de Deus. Contra o cristão? Não, Deus exercendo a manifestação, porque Deus está fazendo um juízo muito maior contra aquela nação. Esses que estão lá executando este mal, nós precisamos ter esse entendimento. O cristão genuíno, ele permanece fiel a Deus, mesmo em meio à perseguição. Amém, irmãos? Amém? Porque essa ideia desse triunfalismo é errado. O cristão passa por sofrimento, passa por dificuldades e pode enfrentar o juízo de Deus. Ruim é passar por um sofrimento que você escolheu, em rebeldia contra Deus, em se voltar contra os preceitos de Deus. Aí é a sua escolha, cada um tem esse entendimento. Agora, o que nós estamos vendo neste salmo, queridos irmãos, é que mesmo em meio a essa dificuldade, o Espírito Santo se faz presente na vida daqueles que o invocam. Amém? Então, alguém que está vendo o povo triste, alguém que está vendo a cidade sendo destruída, alguém que está vendo que não teria motivo para querer orar e para adorar a Deus, está firme com o Senhor. Está firme com o Senhor e está dizendo: olha, a gente sentou, a gente viu, a gente estava chorando, eles estavam pedindo para a gente cantar, a gente não estava conseguindo cantar, mas como? Olha essa expressão: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fica colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Amém, irmãos? A certeza da fé em Cristo. Eu gostaria que você entendesse isso. Uma fé madura é uma fé que tem uma convicção, que permanece inabalável. Pode estar chorando, não quer dizer que a gente não vai ter dia que não vai chorar. Não é isso. Você pode estar chorando,
Você pode não estar nem conseguindo cantar, mas a sua fé, a sua convicção com Deus permanece firme. Amém, irmãos? Essa é a maior lição do Salmo 137. A minha fé está firmada em Cristo Jesus. Amém? Por isso eu escolhi esse salmo, esse hino hoje. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu bom Salvador. Em nada ponho a minha fé. A minha fé está firmada em Cristo Jesus. Fala isso comigo. A minha fé. Vamos falar com fé agora, verdadeira? A minha fé. E essa fé firmada em Cristo Jesus não quer dizer que você não vai enfrentar uma luta, enfrentar uma batalha. Não quer dizer isso. Que agora, se a sua fé está firmada em Cristo Jesus, agora você está debaixo de uma redoma que não tem problema mais na sua vida. Não é isso, andar com Cristo. Amadureça. Então, eu queria tirar 4 lições a partir desse princípio que nós compreendemos no Salmo 137. O primeiro, o discípulo não nega a dor, mas ele leva a sua dor a Deus. Amém? Ele não nega a sua dor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos de Sião. Queridos irmãos, eu confesso que o choro faz parte da espiritualidade bíblica, da espiritualidade cristã saudável. O próprio sábio, ele falou, é melhor estar na casa onde há luto, choro, do que na festa. O choro faz parte. Israel chora, Israel lamenta, Israel sofre, mas ela está firmada em Cristo Jesus. A fé verdadeira não elimina lágrimas, mas impede que elas nos afastem de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, nós precisamos aprender a lamentar as nossas dores. Então, se você precisa chorar, chore. Inclusive, Jesus diz, chorar com os que choram. Não é verdade? Que devemos chorar com os que choram. O apóstolo Paulo também diz isso. Se está alguém, então, sofrendo, que ele ore. Perceba, queridos irmãos, andar com Deus não quer dizer que agora não vai ter problema nenhum, não vai ter dificuldade nenhuma. Não é isso. Andar com Deus é a certeza que você tem aquela força sobrenatural na sua vida, nos momentos da sua dificuldade. Então o cristão pode chorar. O cristão deve chorar. O cristão não deve negar a sua dor. Não deve, mas ele deve lamentar e prantear na presença de Deus. Ali o Senhor enxugará as lágrimas dos teus olhos. Amém? Segunda lição, a fé luta para permanecer viva em ambientes hostis. Como cantar a canção do Senhor em terra estranha? O exílio não era apenas geográfico, o exílio era espiritual. O que Nabucodonosor queria era destruir a fé do povo de Israel. O que Nabucodonosor queria era destruir a cultura judaica. O que Nabucodonosor intencionava era fazer com que esse povo deixasse de ter as convicções
que eles tinham. Graças a Deus ele não conseguiu. Amém? Amém? Foi isso que Hitler quis fazer. Foi isso que a cortina de ferro do comunismo quis fazer com os cristãos. E não vamos nos esquecer do que aconteceu ali em Cuba, quando aconteceu toda aquela tomada, e houve uma chacina de 300 pastores, padres, líderes religiosos em praça pública. Foram queimadas 300 igrejas em Cuba, e assassinados 300 pastores. Cuba, comunista. É incompreensível para mim um cristão que se diz de esquerda. É incompreensível. Porque a palavra de Deus nos mostra. Nabucodonosor é uma representação desse comunismo, dessa ditadura. Nabucodonosor passou e acabou. Amém? O comunismo passou e acabou. E a ditadura de Cuba vai passar e vai acabar, como vai acabar na Venezuela também, em nome de Jesus, e vai acabar no Irã também, eu profetizo em nome de Cristo Jesus. E vai cair também no Brasil. Todos esses que tentam destruir a vida, destruir a família, todos esses que tentam destruir a fé das pessoas, a fé em Cristo Jesus, ela permanece viva. Viva. Está aqui, irmãos, está na palavra, está aqui. Alguém viu aí o Império Babilônico aí em pé ainda? Os jardins suspensos da Babilônia? Só ruínas. Do Império Romano? Só ruínas. Mas a verdadeira fé em Cristo Jesus permaneceu, amém, irmãos? O povo de Israel permaneceu, porque é propósito de Deus. A verdadeira fé, ela prevalece os momentos difíceis, das adversidades da fé, da vida. Mesmo quando tentam ridicularizar a sua fé, que é o que eles estão tentando fazer aqui, ó. Aí, ó, cantem, vocês cantavam bonito lá. Mas e o que adiantava vocês cantar? Olha aí, agora vocês são os nossos escravos. E eles foram envergonhados. Nesse próximo domingo que nós vamos terminar a narrativa de Mateus 27, nós vamos ver que os soldados que passaram a noite açoitando Cristo Jesus, eles vão dizer: verdadeiramente este homem era diferente. Este homem era diferente. Esse homem era de fato alguém diferente nesta terra. A verdadeira fé em Cristo Jesus, ela é poderosa. Amém, irmãos? Então coloca a mão no teu peito agora e diz assim: eu creio que Deus me deu uma fé que prevalece qualquer batalha, qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer dificuldade na minha vida, porque ela vem do céu. Amém, irmãos? Nossa fé vem do céu, não são coisas dos homens, ela vem de Deus. Dá um glória a Deus. Terceira lição: nunca deixe de alimentar a memória da sua fé. A nossa fé precisa fazer parte da nossa identidade, de quem nós somos. As pessoas precisam ver que você é uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se esqueça da sua destreza. Jerusalém não simbolizava só uma cidade, algo bonito, não, era uma aliança. Era uma aliança. Davi, no Salmos 16,
nós vimos quando estudamos no Salmo 16, depois nós vimos no Salmo 27, depois nós vimos no Salmos 121, vimos no Salmo 101, Davi sempre se lembrando de Jerusalém, sempre se lembrando da casa de Deus, e ele falava que ele sentia saudade de estar na presença do Senhor, ele sentia, porque o coração dele se aquecia na presença de Deus, amém, irmãos? Hoje nós temos esse local de adoração, mas hoje Deus está em nós, e nós precisamos ter então uma responsabilidade ainda maior, de alimentar a nossa fé diariamente. Querido irmão, eu quero fazer uma recomendação. Se você está desanimado, nem saia da sua casa. Nem saia da sua casa. As pessoas não podem te ver desanimado. Você nem sai da sua casa. Fica na sua casa, quietinho lá, escondido. Fica lá no colo de Deus. Porque quando as pessoas te verem, elas têm que ver que você está com a centelha de Deus dentro de você, amém, irmãos? Amém? Porque olha, eles, os perseguidores deles, eles olham e percebem que esse povo tem uma coisa diferente. Nós estamos falando de um exército que é o exército da Babilônia, e nós estamos falando da Babilônia. A Babilônia foi o povo mais avançado desse período. Esse negócio dos jardins suspensos da Babilônia, eles fizeram a água sair de baixo e subir, e não tinha bomba, não tinha eletricidade. Pensa, era uma tecnologia que esse povo desenvolveu. Depois o César quis repetir com os aquedutos do Império Romano. Olha a influência desse povo. Quando eu e a Soraya nós fomos lá no Peru, nós fomos numa região dos Aimaras, que é um povo tribal lá, é um povo primitivo, antigo, tal. E o pastor missionário que estava com a gente, ele virou: olha lá, pastor. O quê? Olha lá, olha a água subindo. Eu olhei, eu não acreditei, mas a água estava subindo. Até hoje, isso aí, veio dos astecas. Mesmo, pastor, eles eram muito inteligentes, eles faziam as coisas assim. Então esse povo era muito inteligente. Mas não adianta só ter inteligência nessa vida, porque você precisa ter não só a inteligência acadêmica do conhecimento, você tem que ter a inteligência espiritual, amém? Além disso, esse povo babilônico, além de ter essa inteligência acadêmica, da matemática, da arquitetura, da engenharia, era o povo também da guerra, da batalha. Mas eles pedem para que aquele povo que vai ser escravizado, que eles façam algo que eles não têm. Entenda isso aqui nessa noite, amém, irmãos? Entenda isso que Deus está falando aqui conosco nesta noite. Você tem algo que as pessoas que estão ao seu redor não têm, que é a fé que Deus colocou no seu coração, amém? Então você tem que entender essa verdade espiritual. Você tem algo que vem do céu, amém? É uma centelha divina que se chama fé, e quando você louva, os locais se estremecem, as vidas são tocadas, as pessoas são tocadas. Então nutra a sua memória com as promessas de Deus, amém, irmãos? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não foi o que o profeta falou? Eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? O que me dá esperança? O que me dá esperança é que eu quero viver no centro da vontade do Senhor, porque fé com Deus é força que prevalece. Vocês viram o testemunho da jovenzinha cristã lá no Irã? Ela foi ser atendida por uma médica das Nações Unidas, e a médica virou e falou assim: costura que eu quero voltar para as ruas, porque eu tenho que bradar para todos que Cristo liberta. Amém? Essa é a fé, irmãos. Essa é a verdadeira fé. Que é bonito, eu tenho fé lá dentro da igreja. Não, a verdadeira fé é essa: bradar para o mundo, para que o mundo ouça
que Deus quer dar uma centelha divina para cada um de nós, amém, irmãos? A fé, Cristo Jesus. Nós somos chamados a ser o povo da fé, não o povo do remorso, não o povo do negativismo, do churamingo, do mimimi, da reclamação, da murmuração. Levanta sua mão ao céu e diz assim: eu quero ser o povo da fé, o povo da verdade. Larga de mão desse trem de ficar reclamando da vida. E principalmente reclamando desse presidente nosso. Ora por ele. Quarto, clamor por justiça deve ser entregue nas mãos de Deus. Aí a gente chega na parte final, né? Filha da Babilônia destinada à destruição. Feliz aquele que retribuir conforme nos fez. Então, queridos, aqui mostra a total indignação do salmista. Ele está indignado. Esse povo é pior do que nós. E olha aí, olha o que está acontecendo com a gente. Deus, que o Senhor então estraçalhe eles, estraçalhe os filhos dele. Mas olha, o princípio é: coloque nas mãos de Deus, amém? Coloque nas mãos de Deus. O nosso Deus sempre tem a solução. Desde a década de 70, a gente declara que Jesus é a solução, amém? Então vamos declarar nesta noite: Jesus é a solução, Ele é a solução. Então coloque tudo nas mãos de Deus, é Ele que trará a solução. Não tem problema você ficar indignado. Agora a sua indignação tem que ser colocada diante do trono de Deus. Jonathan Edwards falava assim: quando o homem entrega a sua ira a Deus, ele confessa que somente o Senhor tem poder para transformar a sua realidade. Amém? Você confia que Deus pode transformar a sua realidade? Então coloca nas mãos de Deus, confia, espera, saiba. O discípulo não se vinga, mas ele confia em Deus, descansa no Senhor. Que lindo salmo, né, irmãos? Salmo 137. Nos ensina que a fé bíblica é realista, ela não é triunfalista, amém? Diante da vida, diante das dificuldades, a gente não precisa querer se vestir de super, não, a gente senta nas margens do rio e às vezes a gente chora. Lembro quando meu pai morreu, a gente estava lá no cemitério, tinha passado a noite, e aí chegou um momento de angústia, porque estava lá toda a família, aquele momento. Aí um amigo meu me chamou, me tirou mais para perto, a gente sentou na beira de um jardim, e na hora que eu sentei ali, ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Esse meu amigo foi muito sábio, ele só me abraçou e a gente ali chorando. Aí na hora que eu senti que o peito tinha esvaziado assim, esse meu amigo veio, orou, e eu senti com aquela oração um bálsamo do Senhor vindo sobre a minha vida. Não quer dizer que ali curou o meu luto, não, eu levantei dali e foram anos e anos lutando para a cura desse luto, dessa perda, da falta, da saudade. Tem dia ainda que eu acordo e lembro do cheiro. Engraçado essa coisa do cheiro. Então cheira muito, que é uma das coisas que você mais vai sentir falta dos outros, é o cheiro dos outros, é o perfume. Cada um tem um perfume, você sabia disso? Eu vou na minha mãe, eu chego, dou um abraço, dou uma cheirada nela, eu falo: é o cheiro mais gostoso do mundo, viu, mãe? Eu falo sempre isso para minha mãe. E tem dia que eu sinto ainda o cheiro da minha mãe, do meu pai. O cristão, ele não precisa ter medo dos seus sentimentos, amém? Jesus não chorou? Jesus chorou. Ele não chorou? Jesus não teve angústia? Ele teve angústia.
Jesus negou os sentimentos? Não negou os sentimentos. Por que nós vamos negar os sentimentos? Então vamos aprender. Esse Salmo 137 nos ensina então nesta noite, queridos irmãos, que a gente pode chorar sem perder a esperança. Amém? A gente pode chorar sem perder a esperança. Que a nossa fé é uma fé que prevalece mesmo em ambientes hostis, nos momentos de dificuldades. Que a verdadeira fé é uma lembrança viva das promessas de Deus. E por último, que se você está indignado com alguma coisa, entrega nas mãos do Senhor. Ele cuidará de você. Ele cuida de nós. Ele cuidará das nossas vidas. Vamos cantar uma canção que nos traga sempre a memória do nosso Deus, que vivo está e reinará para sempre. Feche teus olhos, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos ensina, que nos chama, que nos convida a caminhar contigo. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que nos mostra que devemos amadurecer a cada dia, a cada momento. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a vida do teu povo nesta hora e derrame, ó Deus, da tua graça e do teu favor sem par, em cada medida, em cada proporção que cada coração assim necessita. Que o Senhor nos guie todos os dias na tua santa presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Está conosco o pastor, esqueci o nome do pastor. O pastor e a esposa tem um testemunho maravilhoso, está em tratamento de saúde, mas Deus está restaurando a sua saúde a cada dia mais, né, minha irmã? Que Deus continue abençoando e dando plena restauração à vida da irmã. Amém? Temos algum pedido de oração, queridos irmãos? Se não, vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando, orando. Convidar o pastor a vir aqui à frente, fazer a oração para nós, colocando as vidas de cada um de nós na presença do nosso Deus. Obrigado e agradeço a Deus pela oportunidade de conhecer mais uma família aqui de Cristo, né? Fazemos parte. Quero agradecer nessa noite, dessa bênção, dessa palavra, que possamos estar com o nosso coração, ó Deus, cada vez mais voltado para Ti. Saber, Senhor, que o Senhor está sempre nos guardando, nos protegendo, Pai. Que a vitória vem de Ti nas nossas vidas, passamos sim por lutas, por aflições, mas nós cremos nesse Deus grande e maravilhoso que Tu és, Pai. Que o Senhor venha, Pai, vindo de encontro com cada pedido que foi feito aqui. Cada um tem um desejo no coração, eu tenho o meu, cada um tem o dele. E posso ter certeza, Senhor, que o Senhor está ouvindo e vai responder. Basta a gente ter fé e não desistir. E todos os dias clamar pela presença de Deus e renunciar a tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Te louvo e Te agradeço por esse momento, pela vida da minha mulher que está podendo estar aqui. Pai, em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Pai. Amém, Pai. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.